Boa noite, professor. Boa noite, professor. Estou só autorizando os alunos a entrar. Vamos adentrar, vamos abrir o portal, por favor. Estamos lá na página 199, trabalhamos aula passada um pouco sobre os excludentes da ilicitude, trouxe um caso concreto, correto? Quando a gente aí pratica todos os atos previstos no fato típico, ou seja, tem uma conduta voluntária, tem um resultado, tem um nexo fatal, tem uma tipicidade, a previsão legislativa da conduta praticada pelo agente. Correto? Então vamos, deixa eu apertar aqui certinho. Isso. São 19 horas. Esperar só mais um pouquinho, verificar se tem mais alguém querendo entrar aqui. Só um minuto. Quem quiser abrir o Código Penal também, lá no artigo 23 do Código Penal, 24, 25, onde vamos trabalhar as excludentes de ilicitude, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, e algumas outras atitudes aí que possam, aí, de uma maneira, excluir a ilicitude do nosso Código Penal e gerar ao indivíduo aquilo que nós chamamos de absolvição. Só um minuto, vamos colocar aqui. Avisa o pessoal, por favor, que... Professor. Oi. Eu gostaria de falar a respeito do e-mail que a gente enviou para a universidade, acabou enviando para você também, em relação aos descontos, se teve alguma posição, porque assim, pelo que a gente pôde perceber, boa parte da turma não está nem assistindo mais às aulas. No máximo, a gente está tendo 23 alunos, a turma tem 100 e poucos alunos. Sim, 107 na lista. Eu não sei assim, se o pessoal está desmotivado, se seria da universidade até mais plausível conversar com os alunos para ver esse desconto, ou dar uma satisfação até para a gente, porque a gente está fazendo um esforço também em tentar assistir às aulas, em pagar a universidade em dia. Então, assim, era uma questão assim, até de conversar com os alunos, porque até hoje ninguém deu uma posição para a gente. Eu passei, até com certeza já tinha passado, conversei com o Wilson agora à tarde, se ele tinha alguma posição sobre isso, mas infelizmente a universidade até agora não me mostrou essa sensibilidade. Não sei porventura se quando for fazer uma rematrícula puder ter um grande desconto ou não cobrar rematrícula, algo nesse sentido. Que eu acho que é uma possibilidade bem viável em virtude, correto, desta pandemia. Só que financeiro, passamos para administrativo, passamos por financeiro, ligamos lá no financeiro da Croton de São Paulo, só que não tivemos um posicionamento ainda, Bruno. Então eu sei que Sim, eu liguei para a Croton, eu tentei falar com todo mundo. Inclusive, aconteceu de eu deixar... Eu achei que eu tinha pago a mensalidade do mês passado. Uhum. E eu tenho bolsa de pontualidade, né, de auxílio. E eu não paguei no dia. E eu pedi se eles poderiam reconsiderar. E a minha mensalidade aumentou quase R$500. E eles não reconsideraram. E assim, tentei mandar para a universidade, tentei falar em relação às outras, né? Fiz até abaixo-assinado com a turma, mas não obtive nenhum tipo de resposta. Eu sei, não, e não é só a sua turma, né, Dri? E não é uma causa só da UNIC também, né? Nós estamos verificando que todas as universidades estão sofrendo essa pressão, tanto que eu acho que está até tendo um projeto de lei na Assembleia.
na Assembleia, correto, para sensibilizar as universidades. Porque, por enquanto, nós da coordenação administrativa, que é o que organizar os professores, verificar se os professores estão assiduamente dando aula, não tive assim retorno ainda, infelizmente. Eu tenho seu contato também, tenho contato de alguns alunos, e qualquer informação que me passarem sobre a questão financeira, com certeza eu já vou estar mandando no WhatsApp, vou estar ligando nesse sentido. Eu queria deixar claro que não é nem em relação ao ensino, a qualidade do ensino está ruim, não por isso. Mas é pela circunstância mesmo. Você tem pessoas que estão tendo salário diminuído, onde estão perdendo emprego, e às vezes a faculdade tem que elevar. Por isso que eu acho que posteriormente agora na rematrícula deve acontecer alguma coisa. Tem que ser uma sensibilidade isso daí, mas posso te confirmar não, porque nós não tivemos nenhuma normativa da Universidade Croton, né, do sistema Croton, sobre isso. Mas é online. Boa tarde, estou conversando com o coordenador, estou conversando com o diretor sobre essa situação. Tem alunos aqui até dessa turma que tem contato diretamente com o diretor. Então, também pode estar passando informações sobre esse caso, porque a gente fica muito engessado também nessa questão de financeiro. Infelizmente, não é uma coisa que eu sei que é chata, mas a gente fica de mãos atadas nesse sentido de informação relacionada ao financeiro da instituição, entendeu, André? Sim. Mas o seu contato, o seu e-mail, a reivindicação é geral, não é uma coisa que é só no primeiro semestre, não. Tem no 10º, tem no 9º, tem de todos os semestres, eles estão fazendo abaixo-assinado, eles estão buscando. Eu não sei se é informação verídica, mas parece que a turma do matutino já nem tem mais alunos. Não sei se é verdade. Então, assim... Não. Mas é verídico. A nossa tinha muitos alunos, agora o máximo que eu já vi é 23, eu acho que foi a última. Só que o que está acontecendo? As pessoas às vezes não estão assistindo a aula mesmo. Porque quando sai para o mês e o aluno, como botar cancelou, não pagou, já sai da lista. Não entendi. Entendeu? Porque às vezes muito aluno mesmo não estão assistindo, não gostou da forma como está sendo elaborada essas aulas online, prefere a luz, então fica a critério, o professor passa uma atividade, ele vai, entrega as atividades, se eu pego para você de passar a lista aqui, todo mundo quase fez as atividades. Entendi. Aquela parte oficial que eu coloquei, eu peguei meu e-mail, Google. Então, muitos alunos, o que está acontecendo para assistir a aula mesmo. Aí até conversei com um coordenador relacionado à questão da presença, de começar da presença. Cobrar presença também. Olha, eu quero todas as minhas presenças. Beleza, então. Obrigada. Não, mas... Professor... Só para informar que a reivindicação é legítima, eu passei. Agora, eu acho que até que o Estado vai ter que fazer essa intervenção através do Legislativo aí para tentar forçar essas situações aí, porque até clientes do escritório de berçário, meu berçário, por exemplo, o professor não dá aula, só manda material, não diminui nem 5% de desconto. Pois é. Então, professor. Então Oi, David. Boa noite, tudo bem? Boa noite, David. Só para ver essa situação aí que a Adriane está falando, qual que é a possibilidade da gente ter um contato aí com o diretor? Com o diretor? Para a gente ter pelo menos uma resposta, entendeu? Falar, vai ser possível, não vai? Porque assim, como foi dito, né? O senhor recebeu o e-mail, todo mundo recebeu o e-mail e a gente não teve nenhuma resposta. Então assim, a gente gostaria de ter uma resposta efetiva em relação a essa situação, entendeu? Falou, Roger, vamos dar um prazo de tantos dias, eu vou ver, não vou ver, vou pedir uma resposta. Eu entrei em contato e a primeira coisa que eles me passaram, não tem desconto, por enquanto. Mas nada óbvio, que chega mês que vem e fala, olha, em virtude da situação, tal, vai ser condicionado, ou seja, não vai comprar rematrícula, que é uma mensalidade, vamos botar, por exemplo. Só que a priori, o que pode acontecer? Não me passaram nenhuma informação relacionada a desconto.
Só que eu não sei se mês que vem, por exemplo, vai vir uma outra informação. Se tem a informação, eu te mando, mano, mas eu fico tranquilo. Me manda qualquer coisa, um e-mail que eu vou te passar o telefone, tanto do coordenador quanto do diretor. Porque essa situação, a gente precisava, assim, porque assim, nessa situação a gente ficou, pelo menos Sim. eu particularmente, eu senti assim um desprezo, entendeu? Já existe toda uma situação mediante a pandemia em si, que fragiliza todo mundo, e a gente tem uma gestão acima de nós, mas, tipo, pedimos um help e ninguém nem falou, beleza, nada, ok. Não, eu não tiro sua razão, não. Mas você tem meu e-mail, não tem? Tenho sim. Eu vou te responder amanhã de manhã, hoje à noite ainda, passar o telefone. E aí você pode ligar. Ótimo. Liga diretamente lá, porque aí você já entra. Aí o diretor, ou o próprio Wilson, que é o que está todo dia com o diretor, já tem um posicionamento melhor. Mas é o que eu falei, por enquanto não temos nada. As coisas tudo muito em cima, eles estão sentindo ainda, está tudo muito. Vamos botar, tem 2 meses de pandemia, 2 meses aí de lockdown, você dizer, lockdown que eu falo da universidade, né? Com os 2 meses, eu não sei como que eles estão sentindo a inadimplência, essas situações. Começou a ter muita inadimplência, que eu acho que é evidente, dentro deste cenário, a pessoa vai, né, com certeza, botar a coisa em casa e quer pagar a universidade. Mas, aí eu quero verificar se agora no mês de junho, ou no caso de rematrícula para o segundo semestre, vai ter aí uma contraprestação que eu acho que é o mais viável da instituição. Não deu desconto durante o semestre. Mas espera aí, quantos que é a mensalidade? R$1.000? Quantos que é a rematrícula? R$1.000? Então, a rematrícula não vai ser cobrada. Pode vir alguma coisa nesse sentido, entendeu, Roger? Sim, existe uma preocupação aí de toda a turma, até porque durante essa semana, final da semana passada, com essa semana, pelo menos aí praticamente meia dúzia de alunos já está cogitando parar, entendeu? Suspender. Então, assim, a gente não quer perder a turma, né? Triste, cara. Então a gente tem que... É uma situação triste, porque fica todo mundo de mãos atadas. Só que ainda a Croton não ainda fez nenhum tipo de pronunciamento quanto a isso, né? Entendi. E que eu falei para Adri, quando tiver algum pronunciamento, pode ficar preocupado, que eu vou mandar um WhatsApp, vou mandar e-mail, vou ligar para o líder da turma para já avisar todo mundo. Porque uma coisa que eu tenho que contar não como ali dentro do shopping é uma coisa tão pequena, todo mundo fica muito próximo de todo mundo. Então, os alunos sempre vão ter contato direto com os professores e com os diretores e coordenadores. É uma instituição de estudo, não é uma universidade, as pessoas vão para beber, né, igual grandes universidades. As pessoas que vão ali para o Pantanal vão para estudar. Correto? Sim. Não tem? Então, e o legal é o quê? Que fica todo mundo... Então, fica a mesma corrente. Lógico que tem os telefones sem fio. Sempre falei no primeiro dia de aula, pessoal, entre em contato com a direção, comigo, com o Wilson, com o próprio Rogério hoje, que é o diretor da universidade, que vai estar à disposição aí sobre questões financeiras mesmo. Não tive nenhuma posição. Peço desculpa se eu não conseguir ajudar nesse sentido. Tá? Sem problema, professor. Tamo junto. Mas me manda aí o e-mail que eu vou te passar o telefone. Tá bom, obrigado, tá? Beleza, meu querido. Deixa eu abrir aqui o portal. Verificar, acho que hoje o pessoal tá comendo a gente, porque geralmente está com 20 e pouco, 30 e pouco, hoje estamos com poucas pessoas, mas vamos lá. Pessoal, cheguei também, boa noite, senhor. Boa noite, quem fala? Seguro. Conectei aqui, estava só me arrumando aqui, mas estou pronto, vamos embora. Beleza. Pessoal, trabalhamos a aula passada, pessoal, uma das principais teses de defesa de qualquer livro de direito penal, de processo penal, que nós vamos buscar em busca correto de situações em que o sujeito ativo ele vai praticar uma conduta prevista no tipo, ou seja, uma conduta que está lá prevista no nosso Código Penal ou em qualquer outra lei extravagante. Professor, o que é lei extravagante? Lei que está em outras esferas do direito, como a Lei da Penha, como a Lei de Drogas, como o Estatuto do Desarmamento, que são outras leis que não estão no nosso Código Penal codificado
mas faz parte e regulamenta a conduta prevista pelo sujeito. Então, muitas das vezes, nós trabalhamos e vemos o quê? Que determinada pessoa ela vai praticar uma conduta prevista na legislação. O exemplo que eu sempre trouxe, que foi matar alguém, né? Extrair a vida extrauterina de uma pessoa. Correto? Quando eu extraio a vida extrauterina de uma pessoa, eu estou praticando o artigo 121, que tem uma consequência, que é a pena privativa de liberdade, pena de reclusão. Correto? Só que, aí que está. Em muitos outros casos, o que a legislação fala para nós? Olha, o artigo 23, ele traz o título que? Excludente de ilicitude. Correto? Não há crime quando a gente pratica legítima defesa, que nós vimos lá passada, as espécies de legítima defesa própria, legítima defesa de terceiro, legítima defesa sucessiva, legítima defesa putativa. Então, nós vimos o quê? Que o sujeito vai realizar todas as faces do intercrimes e do fato típico. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Correto? Só que ele vai estar amparado por uma situação que vai excluir a responsabilidade penal dele. Correto? Porque ele vai estar amparado pela legislação, nosso Código Penal, chamada excludente de ilicitude. Aí lemos o artigo 25, né, que fala da legítima defesa em específico. Quando nós pegamos o artigo 25, parágrafo único, que foi introduzido aí do pacote anticrime, da pessoa que está exercendo a sua atividade, correto? De segurança, os agentes de segurança, caracteriza-se a legítima defesa também, que é o artigo 25, parágrafo único do nosso Código Penal. Aí nós fechamos esse entendimento sobre a legítima defesa. Por quê? Porque normalmente a tese mais utilizada, normalmente mais cobradas em provas, que vocês posteriormente vão começar a verificar, e é uma tese que nós a vida inteira iremos analisar, pessoal. Durante todo o curso de Direito, estas teses que nós estamos trabalhando agora é imprescindível. Por que eu falo isso? Porque quando nós começarmos a analisar o processo penal, nós vamos buscar teses de mérito. Professor, o que é tese? Tese é argumentação, correto? Quando eu estou sendo acusado de um crime, correto? Eu vou ter que me defender dessas acusações e analisar se essas acusações são verídicas. Se são verídicas, eu posso muito bem confessar. Pegar, não, realmente, eu cometi aqui o crime e tal. E a confissão, nós vamos analisar mais para frente, é uma atenuante genérica. É uma circunstância que atenua a pena. Então, quando nós falamos lá do matar alguém 6 a 20 anos, que é o artigo 121 traz para nós, a atenuante, ou seja, o juiz vai ter de 6 anos para aplicar dosimetria da pena até 20 anos. Se eu confesso espontaneamente, o crime é um atenuante. Então, é uma situação que pode ser favorável na dosimetria da pena. Ficar em 6 anos, 7 anos e não ficar em 19 anos ou 20 anos. Então, são teses. Aí eu vou buscar uma tese, e quando eu falo tese de mérito, é aquilo que eu estou combatendo principalmente. Qual que é a tese de mérito? Olha, eu agi em legítima defesa. Aí eu vou buscar a lei, artigo 23, artigo 25, vou pegar a lei e amarrar o caso concreto, as circunstâncias fáticas, correto? E vou trazer uma jurisprudência, que é um caso semelhante ao seu, que você vai fazer uma pesquisa em âmbito nacional e verificar esta possibilidade de analogia, jurisprudência. Então, você vai pegar o caso, a lei e a jurisprudência. Busquei a tese de mérito. Isso é a tese de mérito. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito. Tese de mérito. Bom, outras teses que nós vamos verificar também. Depois nós vamos às teses de nulidade.
Nulidade. Por quê? O processo foi conduzido de forma equivocada. O que nós vamos analisar é que o processo é um conjunto de atos concatenados, corretos, que chega ao fim no litígio, que é através de uma sentença. E estes atos estão previstos em lei. E se tanto o Ministério Público, quanto a magistratura e quanto a defesa não seguir os critérios legais, vai estar elevado de nulidade. Então, teses de nulidade, eu destruo o processo e eu nem verifico se o cara é culpado ou se é inocente, porque o processo foi feito de algo equivocado. O processo vai voltar desde o começo. Correto? E tese de mérito, onde eu vou abordar diretamente o caso concreto. Então, essas teses que nós vamos analisar aqui são as chamadas teses de mérito. Correto? Vamos lá. Então, nós vimos o artigo 25 que fala da legítima defesa. Coloque no caderno de vocês o conceito de estado de necessidade. Correto? Estado de necessidade. Por quê, pessoal? Se você for pegar a doutrina sobre o termo estado de necessidade, vai trazer vários exemplos interessantes em que realmente poderia ocorrer o estado de necessidade. Quando eu pego estado de necessidade, estou com o tópico artigo 24, correto? Artigo 24 do Código Penal, que fala: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar perigo atual, não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Correto? Vamos abrir o estado de necessidade e entender cada tópico do estado de necessidade. Quando eu verifico isso aqui, olha, artigo 24, estamos falando de um perigo atual. Salvar um perigo atual, aquele que está ocorrendo, correto, bem no momento. Pessoal, como assim um perigo atual? Tem uma situação, um exemplo clássico, está acontecendo um incêndio ali no carro. O carro está pegando fogo ali na rua. Aí eu olho para um outro carro do lado e tem uma pessoa dentro do carro. Eu olho para um carro do lado e o carro que está crescendo tem uma pessoa lá dentro. Eu tenho que salvar essa pessoa. Aí o que eu faço? Eu quebro o vidro, eu pratico um estado de necessidade que nós chamamos de agressivo. Eu quebro o vidro do carro, pego o extintor e utilizo-se para salvar o perigo que eu não provoquei. Então, o perigo atual é aquilo que está em iminência, que está sendo realizado. A grande diferença aqui é os bens jurídicos tutelados que nós temos que levar em consideração. Eu destruí um patrimônio, mas para salvar uma vida. Então, isso tem que levar em consideração. Qual é o bem jurídico? Aonde vai preponderar esse bem jurídico tutelado? Olha o que a doutrina traz para nós aqui no dia de vocês, porque fala perigo atual. O perigo atual é aquele que ocorre no mesmo momento em que se deu a conduta do agente visando proteger o bem. Isso significa que não será lícita uma ação que visa proteger um bem de perigo passado ou que está por vir, correto? Mas tem que analisar toda a situação prática, essa questão de um perigo eminente, porque o texto traz para nós o que? Perigo atual. Então, essa questão, o que está por vir, não. Aqui o agente não tem escolha. Aqui eu estou falando de um estado de necessidade onde a pessoa tem que escolher qual bem vai ser preponderante para salvar. Sempre vai ser um controle. Professor, são duas vidas. Aí são situações distintas. E se você for pegar alguns treinadores, eu vou trazer até o exemplo do Titanic, que eu falei para vocês, em que está lá, tem somente uma bancada, onde está Rose e Jack. Se os dois começassem a se entrelaçar para ficar em cima lá da porta, estado de necessidade, correto? Porque precisava resguardar o direito à vida. Mas ali
é um exemplo, tipo assim, bem extremo, muito difícil de acontecer, mas é um estado de necessidade, porque era sobrevivência ou morte. Então, sempre livre estado de necessidade é quando a pessoa que não provocou determinada situação se vê numa situação onde tem que ser analisado os bens. Eu utilizo determinado bem para proteger outro bem, correto? Exemplo clássico que acontece no estado de necessidade também. Eu estou dirigindo um carro, de repente passa uma pessoa na minha frente com um carrinho de bebê e ela não vê que eu estava vindo, eu desvio, bato em outro carro, correto? Machuco outra pessoa, mas para proteger um bebê que estava dentro do carrinho com a mãe. Então, verifica-se que eu agi em um estado de necessidade. Eu vou responder por lesão corporal? Não, porque eu agi para proteger um bem jurídico tutelado, que era a vida que estava atualmente acontecendo, e lesionei uma outra pessoa. Ou patrimônio do carro, posso responder por dano patrimonial, tem que consertar o carro da pessoa. Mas, criminalmente, correto? Não, porque eu estava visando, correto, o bem maior, que é o bem à vida. Então, quando nós pegamos essa situação do estado de necessidade, sempre vai ser uma preponderância de interesse e de bem jurídico tutelado. Aí verifica-se o quê? Perigo atual, correto? Coloca um subtópico, volta na matéria de vocês. Não provocado pela vontade do agente. É claro, eu falei para vocês, a pessoa que agiu em estado de necessidade, em nenhum momento ele realizou essa conduta. Foi algo que aconteceu sem a sua vontade. Porque aqui é o próprio conceito doutrinário. Não provocou pela vontade do agente. O perigo não pode ser provocado de forma voluntária pelo agente. Esse ponto surge a seguinte questão. O perigo causado de forma culposa pelo agente também impede, também impede a configuração do estado de necessidade, ou seja, a pessoa que por uma imprudência, por uma negligência ou por uma imperícia, vamos dizer assim, caracteriza estado de necessidade, é divergente. Porque, se eu fosse mais prudente, eu estou andando aqui e eu vi que tem uma criança na calçada. Se eu fosse mais prudente, eu poderia diminuir minha velocidade, correto, e não dar causa. Só que eu continuo acelerando mesmo sabendo que tem uma criança ali. Isso caracterizaria um estado de necessidade que eu lesionasse um outro bem jurídico para proteger a criança no caso? Se ela atravessasse a rua, desviasse o carro, secava, quebrasse o muro, nesse sentido? Ou machucaria lesionaria um outro bem? Caracterizaria o estado de necessidade? É o que nós devemos compreender. Há controvérsia. Então, a expressão eu entendo-se o quê? Voluntariedade. Se não tem voluntariedade, não há que se falar de estado de necessidade. Oi, querida. Que página está? 101? Deixa eu verificar. 200. 201, acho que é 199. 201. Tá. 201. Acho que é 201. Perigo atual. Um tópico bacana, correto, que tem que estar acontecendo, não algo eminente ou algo retroativo, não provocado pela vontade do agente, e ainda inevitabilidade do perigo por outra forma. Não pode haver outra forma de evitar o perigo. Caso exista o agente dever de optar por ela, somente aplica-se o estado de necessidade quando o sacrifício de um bem se mostra como o único meio capaz de proteger um bem maior do que o bem de maior valor ou igual. Correto? Um exemplo, outra situação interessante, pessoal, que a gente pode falar, o parágrafo 1º do artigo 24, ele trata a seguinte forma. Como assim, professor? Olha só, o que o parágrafo 1º traz para nós? Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Quem que é esse que tem o dever legal? Polícia, bombeiro. Tá tendo um incêndio lá. Chega bombeiro lá, o bombeiro fala, não, tô fora. Vou entrar não. Estado de necessidade. Correto? Não é bem assim.
Claro, se tiver um negócio pegando fogo a 10 metros de altura, é lógico, né? Existe um limite. Agora, tem uma pessoa, possivelmente uma situação de perigo acontecendo lá, onde você tem o dever legal de agir e não age por grande estado de necessidade. Não, aí você vai responder por essa conduta omissa que você realizou. Não vai caracterizar estado de necessidade. Então, esse estado de necessidade aqui, regra geral, é para nós, afegão médio, comum, que para determinadas situações onde acontece uma ponderação de valores de bem jurídico tutelado, nós devemos agir, correto? E os exemplos são esses, pessoal. A pessoa que atravessa, eu tento desviar. Há um exemplo clássico também de estado de necessidade que eu não vou responder criminalmente, lá nos códigos de trânsito brasileiro. Estou no carro com meu pai começa a ter infarto, eu assumo a direção e acontece determinado acidente, eu estava em estado de necessidade porque foi um perigo atual, não provocado pelo agente correto, inevitável de outra forma e direito próprio, ou no caso do meu pai, um direito alheio. Então, são situações que possam ocorrer nesses sentidos que devemos resguardar. Ah, professor, como ficará? Acho que, salvo engano, logo aqui embaixo do exercício traz uma questão, uma resolução problema, no caso de estado de necessidade. Então, sempre vai trazer uma questão o quê? Você não provocou, correto? O sujeito não provocou e se viu deparado em agir em uma situação atual. Mas ele vai abrir, pessoal, o artigo 24 nos enunciados. Aí é só você pegar estas palavras-chave e nós subdividimos: perigo atual, não provocado pela vontade do agente, inevitabilidade do perigo por outra forma, correto? Direito próprio ou alheio. Então, ele vai abrir essas situações e você vai identificar na hora. Não, aqui não é legítima defesa. Aqui é estado de necessidade. Está previsto lá no artigo 24, correto? Caput ou cabeçalho. Aí nós temos a OBS que eu falei, que é o artigo 24, parágrafo 1º, que são: não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de agir e enfrentar o perigo. Polícia, bombeiro. Né? Correto? A Semari chamou a polícia, o bandido está lá em casa. É salve de todo mundo. Até mais. Não pode, pessoal. Tem o dever de agir. Fiz o juramento a servir a corporação. Correto? Para resguardar a vida de outro. Então, essas pessoas não podem alegar estado de necessidade. Pode alegar outras situações quando ocorre algo extremamente difícil, situações onde realmente a sua vida vai estar extremamente em risco. Mas ainda assim deve agir de uma forma legítima e não falar: não vou, estado de necessidade. Não. O parágrafo 2º também traz algo interessante do estado de necessidade, pessoal. Parágrafo 2º, artigo 24, parágrafo 2º, fala: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Correto? São situações extremas. Quando a gente pega isso aqui, parágrafo 2º, abre, quem quiser anotar, claro, coloca artigo 24, parágrafo 2º, aí coloca entre parênteses: causa de diminuição de pena. Causa de diminuição de pena. Correto? O que é isso? Embora seja razoável exigir sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. É uma causa de diminuição de pena. E no sistema trifásico da pena vai influenciar na dosimetria da pena em que o agente queira cometer. Então, embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Como assim? O sujeito vai e fala: não vou.
tem um dever legal de agir. Mas, mesmo assim, aquelas situações extremas, complexas, onde realmente não adiantaria ele agir, o prédio já está em chamas, mas em nenhum momento tenta resolver a situação, ou pacificar, ou diminuir as consequências da situação, ele pode até responder pela conduta, mas de uma forma de pena diminuída. E é isso que é levado em consideração nestes parágrafos aqui. O parágrafo 2º do Código, parágrafo 2º do artigo 24 do nosso Código de Processo. Do Código de Processo Penal. Código Penal, pessoal. Deixa eu só verificar se o material de vocês traz algum exemplo aqui, um caso concreto, algum habeas corpus nesse sentido, que possa aí trazer uma ementa para vocês, quem quiser pesquisar e verificar um caso concreto. Mas eu acho que ainda não, nessa parte ainda não. Perfeito, pessoal. Alguma dúvida sobre o estado de necessidade? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Professor, eu vi isso, eu vi aquilo, será que encaixa, não encaixa? Fica à vontade, professor, pessoal. Oi. Aquele que dá causa também, ele não pode se usar de estado de necessidade, né? Procurando. Não pode. Aqui o artigo 24 é bem claro isso, correto? Não provocou por sua vontade. De maneira nenhuma. Querer alegar estado de necessidade aqui é coisas extremamente extremas, aonde é uma situação que está acontecendo na frente dele, ele tem que tomar uma decisão. Se ele não tomar uma decisão, correto, algo pior pode acontecer, aí ele vai e resolve fazer a analogia ao bem justo, pô, eu salvo uma vida ou eu quero o meu carro? E quando eu desvio. Então, mas eu desviei e gerei dano aqui, eu vou responder criminalmente pelo dano? Não. Eu posso responder civilmente, mas criminalmente não, porque é uma excludente de ilicitude. Eu estava protegendo um bem jurídico maior do que um patrimônio. Eu preservei uma vida em vez de um patrimônio. Aí nós temos os famosos. Quando é uma ação, estado de necessidade, que nós chamamos estado de necessidade agressivo. Estado de necessidade agressivo. Quando eu preciso lesionar um bem jurídico para proteger um outro bem muito maior. Isso é um estado de necessidade agressivo, que a doutrina vem trazendo para nós. Este tema aí de estado de necessidade. Coloque aí, por favor, um outro tópico que se chama estrito cumprimento de dever legal. 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 Entre parênteses, artigo 23, inciso 3º. Artigo 23, inciso 3º. Estrito cumprimento do dever legal. Como assim o estrito cumprimento do dever legal? Nós sabemos que dentro do direito, dentro da lei, ainda mais servidor público, correto? Nós temos o princípio da legalidade. O agente público só pode agir se a lei assim determinar, correto? Então, quando uma pessoa, o policial em serviço, ele está em uma situação de como que fala, de fuga de uma pessoa, e ele vai logo atrás, uma situação, vamos dizer, aonde ele deve agir de uma forma às vezes mais agressiva até. Percepção, perfeito, obrigado. Ele está lá perseguindo determinada pessoa, e nessa perseguição, em determinado momento, ele até lesiona uma pessoa para resguardar a ordem naquele momento.
derruba a pessoa, machuca a pessoa, pode gerar até uma lesão corporal na pessoa, mas verifica-se que ele estava em estrito cumprimento de um dever legal, porque verifica-se que há possibilidade correta da polícia militar, daquela polícia ostensiva, a polícia civil é a polícia investigativa e a PM é a polícia ostensiva. Então, quando a polícia militar está resguardando a segurança da sociedade, ostensivamente ali, e ela se utiliza, às vezes, com excesso, mas em virtude de uma situação concreta que poderia gerar outras situações prejudiciais mais graves, neste caso, a polícia vai estar agindo em estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal. Correto? Então, nós, analisando esses atos, verificamos que, olha, o policial, ele estava agindo conforme os a produção, mas exige excessos. Exige excesso. Existe excesso, pessoal. E estes excessos, quando comprovado, a corregedoria está de cada órgão para fazer as sindicâncias, que são chamadas investigações dentro do âmbito da administração pública, correto? Dando contraditório, ampla defesa, porque a Constituição resguarda, tanto em processo judicial quanto em processo administrativo, o princípio do contraditório e da ampla defesa, correto? Então, esse é o estrito cumprimento do dever legal. Outra excludente de licitude também, que não pode ficar de fora, é o exercício regular de um direito. Exercício regular de um direito. Exercício regular de um direito. Mesma previsão legal. Artigo 23, inciso 3º. Artigo 23, inciso 3º. Exercício regular de um direito. O exemplo mais clássico que eu posso dar para vocês que do exercício regular de direito é aquele caso em concreto entre MMA, correto? Nós temos duas pessoas que assinaram contratos com uma empresa esta legalizada no âmbito administrativo, no âmbito dos negócios jurídicos, correto? E neste esporte verifica-se que há lesões corporais, MMA, boxe, taekwondo, correto? Entre outros esportes aí de violência, karatê, judô, jiu-jitsu. Então, verifica que em muitos dos casos as pessoas chegam até a deixar uma pessoa tetraplégica. Ou, no caso, quebrar o braço, entre outras situações, porque é um esporte regulamentado pela sociedade. Então, quando acontece algo grave nesse sentido dentro deste esporte, eu não posso ser punido criminalmente. Até tem grandes discussões sobre os excessos, mas os excessos estão previstos no Código Penal também. Lembra do Mike Tyson e o Ronnie Holyfield lá, que ele mordeu a orelha do cara. Correto? Pô, ele foi um excesso. Ali, ele não havia essa necessidade. Esses excessos anti-esporte que está previsto em contrato das lutas, vai responder. Mas aquelas lesões onde os dois estão no embate, ali entende-se que é um exercício regular de direito. Porque há o que nós chamamos de consentimento. Há um consentimento de ambas as partes. Correto? Mas o excesso, sim, pode acontecer? Pode acontecer. Só que aquelas lesões que acontecem, o cara fica com o cara todo estourado, é que nós vemos MMA. Correto? Quebra nariz, quebra uma coisa. Ali é do jogo. Agora, situações ali que ele verifica antiética, até dentro do padrão do esporte, aí ele vai responder aí por este excesso. Porque quando eu pego o artigo 23 e vou ler o parágrafo único, eu falo, olha, o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, ou seja, nos 4 excludentes de licitude, em qualquer das hipóteses
deste artigo responderá pelo excesso doloso ou culposo. Ou seja, ele responderá pela conduta prevista no título, dolosamente ou culposamente. Foi um excesso de lesão corporal. Vai responder por lesão corporal, correto? Por ter se excedido conforme realizado a situação. O cara já estava desmaiado lá e o cara já continuou de alguma forma ali, gerando um excesso desnecessário. Aí, neste caso, a pessoa pode responder. Então, não é algo absoluto, mas é algo ali dentro do mediano que acontece em lesões corporais, e a legislação fala que é possibilidade, que há esta situação. Então, há consentimento do ofendido, consentimento válido, capacidade jurídica do ofendido, bem jurídico disponível e consentimento inequívoco, ainda que não seja excesso. E é o que a doutrina abre, o exercício regular do direito, preenchendo todas essas situações, repetindo, quem não está com o portal aberto. Quando eu falo exercício regular do direito, nós vamos abrir, primeiro, consentimento do ofendido. Se tivesse no quadro aqui, ia focar todos esses requisitos. Consentimento do ofendido. Correto? Diferentemente do que ocorre no estado de necessidade, com a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e com o exercício regular de direito, o consentimento do ofendido não está previsto no rol do artigo 23, constitui assim uma causa supralegal. Correto? Tem que ter o consentimento do ofendido no exercício regular de direito, porque os dois, ambos, assinam um contrato sobre a lesão corporal, aqueles contratos meio extensos, ou seja, que você assume todas as responsabilidades de lesões, eximindo a empresa criminalmente desses atos e o outro parceiro também dessa situação. Consentimento válido, analisa-se se a vítima possui condições físicas e mentais para proferir um consentimento válido. Para que a pessoa possa lutar no MMA, para que a pessoa possa lutar no judô, no jiu-jitsu, tem que ter o teste psicológico, correto? Para que este consentimento seja válido. Porque se ficar comprovado, meu amigo, que esse teste formulado, o cara tem um distúrbio mental, aí é vício, aí poderá responder todo mundo ali que estiver envolvido nessa situação. Capacidade jurídica do ofendido, a gente tem que ser maior de idade, e bem jurídico disponível, que é o bem da vida, tem que estar disponível, correto? Porque se tiver morto, é impossível, não acho, matar um outro. Então, dá atenção, pessoal, e o livro de vocês traz aqui para nós os excessos das causas justificadas, que eu falei para vocês. Responde pelo excesso. Responde pelo excesso, ou seja, vai responder pela conduta porque praticou algo superior do necessário. Foi o caso lá da legítima defesa em que o Ministério Público lá do Estado de Minas Gerais denunciou o irmão da Ana Hickman, lá, o cunhado da Ana Hickman, porque entendeu que houve excesso. Porque ele descarregou a arma no cara, se desse só um tiro já estaria de boa, já repelia aquela injusta agressão. Então, todo o excesso é levado em consideração. Então, fique sempre resguardado a estas situações. Alguém quer acrescentar alguma coisa, pessoal? Professor, Oi. Na questão que o senhor falou do esporte, do MMA, a troca, essa, teoricamente, briga, que é um esporte, é legal o que eles estão fazendo ali, por ser um esporte ou por os dois concordarem? Por ser considerado um esporte. Uhum. Esporte, né? Esporte realmente faz bem para a saúde, né? Espancamento ali, normalmente não é mais considerado um esporte. Aí há as controvérsias. Mas ainda assim é considerado um esporte. Na verdade, entende-se como esporte, igual o boxe, que é olímpico, entre outras situações. E o boxe é muito mais ainda ofensivo do que o próprio MMA para a saúde. Correto?
Eu entendo que é o quê? É uma luta regulamentada. Aí não é esporte. Esporte faz bem para a saúde, só que isso daí é socorrente minoritária, né? Eu acho que tem pessoas que pensam, não, é esporte, mas é esporte. É uma luta regulamentada no mundo todo, correto? E gera aí consequências graves, físicas, mas, igual nós falamos, preencher os requisitos, capacidade de poder validar, ser maior de idade, correto? Ter o seu consentimento das consequências que poderão advir. Então, tudo isso está muito bem regulamentado, muito bem descrito em contrato, pessoal. Mas então eu não posso sair por aí praticando boxe com qualquer pessoa. Não. Aí a gente vai vai assinar um termo circunstanciado lá na delegacia. Para da delegacia lá no institucional, onde que acontece os flagrantes delitos. Mas está praticando o flagrante delito, lesão corporal leve. Correto? Aí, vai conforme o artigo 159 do Código Penal, ofender a integridade física de outro, através de lesão ou grave ameaça. Então, são situações que não podem, não. Mas é interessante. Olha só. Estou aqui na página 206 para 207, que ela traz uma situação problema, pessoal. Em um dia chuvoso, Joana resolveu comprar pães na padaria mais próxima à sua residência. Estava caminhando e conversando no telefone celular, quando, de repente, avisou um cão feroz vindo em sua direção. O que ele atacou. Com o intuito de defender-se, Joana começou a atingi-lo com a sobrinha que carregava em mãos. Com a sobrinha. Essa aqui era a sobrinha. Com a sobrinha que carregava em mãos, matando o cão. Joana está acobertada por alguma excludente de ilicitude? Em caso afirmativa, qual delas? Exemplo clássico. Olha que interessante. Legítima defesa. Legítima defesa. Estado de necessidade. Veio Mas não... Olha só que interessante. Olha só, estava caminhando e conversando no telefone, quando de repente avisou um cão feroz e vindo em sua direção, ele atacou. Com o intuito de se defender, Joana começou a atingir com a sua vara. Beleza. E aí? É legítima defesa ou estado de necessidade? Estado de necessidade. Veja que se você pega a resposta aqui, é estado de necessidade. Quando que vai ser legítima defesa? Mas pode ser também legítima defesa. Em que situação? Não nessa situação. Quando o cão é uma arma. Exatamente. Cara. Quando o cara fala... até levantou. Você entendeu? Se o cara tá com um cão aqui, ele fala, pega, o cão pega, aí é legítima defesa. Mas no caso, o cão aqui escapou, o cachorro veio correndo, aí você vai estar resguardando o bem que é a vida do bem material. Então o cão ainda é bem material, correto? É um bem material. Então você vai estar fazendo a preponderância aqui de valor entre vida e bem material. Então você vai preponderar o bem maior, que é a vida. Então você vai estar agindo em uma estado de necessidade permissivo, correto? Que é a resolução da situação problema. Ó, Joana está acobertada pela causa de justificação denominada estado de necessidade. Isso porque sacrificou o cão para salvar sua própria vida ou integridade física. Ainda praticou a ação para salvar de perigo atual, ou seja, a conduta se deu ao mesmo tempo em que foi sofrido o ataque canino. O perigo não foi provocado por Joana. Ele que caminhava tranquilamente em uma padaria quando foi surpreendida pelo cão, não havendo naquele momento e naquelas circunstâncias outra forma de evitar o perigo. Cumpre mencionar que não se trata de legítima defesa, pois esta pressupõe injusta agressão oriunda de humano. Então, quando tiver
ato humano em ação, aí você vai ficar em legítima defesa. Porque é na situação atual ou iminente que está para acontecer e você não provocou que você referir essa injusta atenção. Então, você vai verificar o quê? Pega a situação do controle, pega o artigo 24 ou o artigo 23 e tenta pegar essas palavras-chave e joga no enunciado. E você vai conseguindo verificar qual que é a justificante. Quando nós falamos do termo justificante, é as excludentes do estúdio. Correto? Porque você está justificando uma conduta que você praticou. Então, essa justificante vai aí ser imprescindível para a nossa, para a sua absolvição ou qualquer outro dano que você vier sofrer aí por essa conduta, porque você vai estar em estado de necessidade. Ainda tem outras atividades aqui, ó, 1, 2 e 3, que vem trazendo para nós aí exercícios de fixação, e aí vocês podem ficar mais em casa aí, fixa estas situações. Pessoal, seção 4.2. A seção 4.2, alguma outra dúvida, pessoal, que vocês queiram atender? Exemplo muito bom, esse é um exemplo clássico de doutrina mesmo. E bem para confundir mesmo essa situação de legítima defesa ou estado de necessidade. Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar algo? Beleza? Tranquilo. Beleza? Pessoal, coloca no caderno de vocês, Tranquilo. então, por favor. Exclusão, e aqui em 4.2 está escrito assim, culpabilidade, principais características de suas exclusões. Beleza. Só que eu já vou adentrar diretamente aqui, ó, lá na página, nós temos as teorias da culpabilidade, normativa puras, aqui eu vou pedir de trabalho. Pessoal, anotem aí também, por favor, para a semana que vem. Entrega no meu e-mail como parcial. Porque acho que presencialmente, né, que através do decreto lá, só dia 14, olhe lá. Dia 14, salvo engano, já é as provas oficiais. Então, se tiver aula mesmo, vai ser aula oficial. Já vai ser para oficial, porque eu vou fazer a divisão da turma. Claro, óbvio, correto, para resguardar. Anota aí. Maio, Joana. Eu já vou lançar essas notas de vocês. Passar para a líder também, para o máximo de pessoas. Trabalho como parcial, mandado no e-mail. Aí eu peço uma observação, porque como eu tenho outras turmas e às vezes me dificulta reconhecer. Coloca, por favor, no assunto parcial 2, primeiro semestre. Lá, quando você mandar um e-mail para mim, você coloca parcial 2, primeiro semestre. Tá? No assunto. Aí, no e-mail, antes de colocar o trabalho, você coloca para mim o nome completo. Não precisa colocar o nome completo no assunto, não. Só coloca parcial 2, primeiro semestre, que eu vou abrir e já vejo logo no começo do e-mail seu nome completo. Então, anotem aí, por favor. Parcial 2, né? Primeiro semestre, no assunto do e-mail, que será direcionado para mim, para entregar, porque eu quero lançar essas notas na próxima terça-feira mesmo, ou na quarta-feira, pessoal. Quem for me entregando antes, já vou tentar lançar o mais breve possível. Porque quando a gente fala da culpabilidade, nós falamos da imputabilidade, potencial consciência da ilícito culpado e exigibilidade. Correto? Nós trabalhamos isso em sala de aula, quer dizer, aqui na live, que são a teoria do crime. Perfeito, culpabilidade. Só que existem aquelas teorias que estão aqui no material de vocês. Teoria psicológica de culpabilidade, teoria psicológica normativa, teoria normativa pura. Correto? O que eu quero que vocês coloquem? Quero que vocês trazem para mim essas teorias, quais as teorias da culpabilidade e qual teoria é adotada pelo nosso Código Penal. Quais as teorias da culpabilidade
E qual é a teoria adotada pelo nosso Código Penal? Correto? Anotem aí, por favor, para me entregar até a próxima aula. Correto? Até a próxima aula. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Então, teoria da culpabilidade. Teoria da culpabilidade. Quais as principais teorias? Tem essas aqui do portal de vocês, mas também tem outras de outras doutrinas, então tenta trazer o máximo de teorias que vocês conseguirem, correto? E qual é a teoria adotada pelo Código Penal? Qual é a teoria adotada pelo Código Penal? Então, por favor, teoria da culpabilidade. Esse é manuscrito? Pode ser manuscrito, ou quem quiser fazer manuscrito pode ser manuscrito, quem quiser fazer ditado pode fazer ditado, também não vou exigir isso agora não, não oficial pode até exigir isso, mas agora não. Isso daí é só para leitura de vocês mesmos. Qual que é a teorias da culpabilidade e qual que é adotada pelo nosso Código Penal. Correto? Tenta trazer aí o porquê, uma jurisprudência e por que é adotada essa teoria. São 20 horas. Até eu gostaria de fazer um comentário sobre a questão da aula presencial, caso aconteça dia 14. Queria deixar pontuado aí, até pela sua posição, que eu não vou na aula. A não ser que a lei que me garanta 100%, eu tenho quase 60 anos, que todas as medidas de profilaxia, distância entre os alunos, sala desinfectada, roupa de astronauta, tudo, se não me garantir 100% e um pouco mais, inclusive anotar que caso eu venha adquirir Covid, seremos devidamente reembolsados, essa é a minha posição, eu não aparecerei na aula, ok? Não, mas isso, o Crispim, Então são dois, professor. Fiquem voltados com Não, são dois não, são 107. Por quê? Porque até na minha pessoa, quando eu vou fazer uma prova, no caso de uma semana de prova, nós precisamos ter todos os sistemas de segurança resguardados para todo mundo. Isso daí é óbvio. Tanto que já estão comprando, por exemplo, todos para entrar na universidade, acho que isso vai ser até um protocolo para o próximo semestre. Vamos ver que dia 14 não tem jeito, ainda está em alta, não vai ter aula. Beleza, vamos fazer uma outra situação. Continua a aula. O que importa para mim é a sala de aula, está aqui trazendo no conteúdo. Nesse sentido, as pistolas só vai poder entrar quem estiver com determinada temperatura, correto? Então, todos os meios de segurança tem que estar, que as coisas aí eu acho que é da instituição, não pode, né? Ainda mais esses órgãos. Eu sou a favor disso, eu pode ficar tranquilo que nós vamos recampar tanto os professores quanto todos os alunos, né? Então, é uma situação que está gerando mortes, então não há brincadeiras quanto a essa situação. Mas caso realmente aconteça e há essa possibilidade, a gente vai com certeza tomar devidas resguarda isso aí, é natural. Lapierre, oi. Uma curiosidade, até a gente comentou isso no grupo recentemente. Você falou de um número que até me surpreende, 107, tem professor que falou que tem 90. Em sala de aula a gente via no máximo 50 e online a gente vê 20, no máximo 30, estourando. Com a questão da Covid, não está tendo evasão, não está tendo desistência, essa turma não baixou esse número, a galera está pagando mensalidade. Pode ser. Júlio, né? Isso. Júlio, pode ser, mas o que acontece? Quando a pessoa já começa a deixar a universidade, não automaticamente sai da lista. Pode acontecer, Júlio. Pode acontecer, não sei. A minha lista, por que acontece? Porque a minha tem 107 às vezes. Porque tem muitas pessoas de dependência de penal.
Isso tá, foi ok. provado. Você entendeu? Que está pagando Perfeito. matéria. Você Mas entendeu? iniciante de primeiro semestre pode ter bem menos, então pode ser que tenha, Pode ter na bem verdade... menos, pode ter 80, 50, 60. Sim, Então, sim, não entendi vai ter agora. muito também não. Normalmente tem 10 ou 12 que fica de dependência, ou algo nesse sentido, mas não é a política, não. É por isso que acontece. Mas Tranquilo. não, eu vejo qual que é, no portal que eu como coordenador adjunto. Eu vou olhar aqui, eu vejo a lista de presença. Claro, já chega lá em junho, quando vai fazer a lista da oficial, vai sair uma nova lista, pode ter 30, pode ter 50. Aí pode ter. Correto? eu tô suspeito Aí que- eu tô suspeitando que tem gente que não está dando aula online e está meio que abandonando, assim, por conta da situação, mas não avisou a faculdade e vai entrar lá na frente avisando. É até um medo, porque a gente quer continuar o curso, né? Quer que a coisa ande, quer que a coisa se perpetue. 35 pessoas, 40 pessoas é pelo menos o mínimo necessário aí para o curso, para a sala de aula. Eu sei Beleza. porque às vezes eu lesionava semestre passado à tarde, tem uma turma à tarde lá, estava no quarto ou quinto semestre, eu acho. Tem 15 alunos na turma à tarde, mas é só pessoas realmente, pessoas de 17 anos que eu acho que não acordam cedo, não quer ir à noite, quem vai à tarde. Entendi. Entendeu? Tranquilo, valeu, obrigado. Mas pode acontecer, só nesse sentido. Então, só o assunto, você coloca aí as teorias, correto, teorias aí da culpabilidade e qual que é a teoria adotada. Aí no assunto, no e-mail, coloca Garcia Flores, primeiro semestre. Então eu já consigo lançar a nota. E agora, por exemplo, quando eu for lançar a parte 2 que vai abrir para mim semana que vem, eu já verifico mais ou menos o número de pessoas que está. Mas é aquela situação. Com certeza, o Crispim, a Adriele, o Júlio, que estão aí reivindicando, nós estamos batendo também, porque é claro, é nítido que vai perder aluno por conta dessa situação. É natural. Eu acho que, e não só a universidade, acho que é uma coisa, né, nacional. Mas o que nós podemos fazer é falar assim, pessoal, vamos dar aula, vamos trabalhar, vamos deixar as coisas, o financeiro depois, se vier alguma questão, vamos afirmar e vamos verificar essa situação. Mas, por enquanto, vamos seguir em frente. É porque a probabilidade de parar, a probabilidade, eu penso que é parar no primeiro. E ninguém vai parar no terceiro, no quarto, no quinto. De alguma forma continua. Agora o primeiro, a sensação de insegurança para pensar mais. Mas a natural. universidade está Vamos em frente. estruturada, em vez de assim, ter uma evasão, fica 40, 50 alunos, a sala de vocês vão continuar normalmente. Você pode saber que os que estão conectados aqui são assíduos, tem 23, 25, 30, e com certeza vão querer continuar. Com certeza. Vocês vão verificar que ao longo do semestre vai gostando cada vez mais do curso. Porque, pessoal, a gente faz tantas... nós tentamos trazer, pelo menos eu, Fernando Lampier, falando com o professor, não como coordenador adjunto, não. Eu tento trazer para meus alunos, por exemplo, visita no Tribunal de Justiça, visita no Tribunal de Contas, visita no MPJ, na Assembleia. Sempre, todo semestre, nós levamos desembargadores para fazer palestra para nós lá no nosso campus, lá no nosso auditório. Sempre mais voltado para os primeiros semestres, que as pessoas que querem se estimular, querem mais como que você chegou a ser desembargador, como que você chegou a ser juiz, promotor. Esses debates, essas atuações que toda a universidade faz, isso nós fazemos com maior orgulho. Nós temos um amplo acesso ao Tribunal de Justiça. Os desembargadores sempre nos recebem da melhor maneira possível com a Unico, ali a Pantanal. Porque era o Rui Ramos, era professor de penal nosso. Aí pediu afastamento por conta do TJ, estava no trabalho. Tem o Guilmar, também era professor nosso, o Márcio Vidal, professor nosso. Então, o Tribunal de Justiça sempre abriu muitas portas. Então, todos os semestres nós vamos ter sempre palestras, e sempre naquele dia, igual vocês não têm aula na quarta, correto? Um dia que vocês não têm aula, nós sempre tentamos fazer uma agenda
onde o máximo de sala que não tem aula naquele dia possa, para não prejudicar as outras aulas. Então, a gente faz sempre essa situação. Vamos verificar aqui. É muito bacana o curso de Direito, né? Mas tem uma biblioteca muito bacana, uma estrutura muito boa. Às vezes vocês vão ficar despreocupados, pessoal. E nós vamos estar em sala de aula, reclamação, reivindicação, qualquer situação vocês que mandam na universidade. Nós estamos só para contribuir. Então, vocês têm um poder muito grande dentro da universidade, os alunos. Correto? Beleza? Entrega na próxima semana, pessoal. Até terça-feira. Se me entregar na segunda-feira, melhor ainda. Mas tem até terça-feira no horário da aula para estar entregando essas atividades aí, por favor. Pessoal, anotem aí para mim, por favor, culpabilidade. Eu acho que eu trabalhei já a culpabilidade. Eu já falei de imputabilidade, já falei de potencial consciência da ilicitude do fato, e eu já falei da exigibilidade como diverso, correto? Eu acho que já está no caderno de vocês isso. Confirma para mim alguém, por favor. Se eu não falei, vamos lá. Culpabilidade, primeiro requisito. Imputabilidade. Culpabilidade, primeiro requisito. Imputabilidade. E já vamos abrir as excludentes de imputabilidade também. Vamos lá. Tópico é culpabilidade. Correto? Beleza. Imputabilidade. Artigo, entre parênteses, quem quiser anotar, 26 do Código Penal. Mas não é o conceito de imputabilidade. É o contrário senso. Quando eu pego o artigo 26 aqui do Código Penal, eu falo, é isento de pena. Pessoal, quais as penas do nosso ordenamento jurídico brasileiro? Pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Então, o artigo 26 fala, é isento de pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Vamos lá. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Professor, mas isso aqui parece ser o contrário de imputabilidade. De imputabilidade, sim. Porque o Código Penal não traz o conceito para nós da imputabilidade. Ele traz o contrário senso do que nós chamamos de inimputabilidade. Inimputabilidade, que é o artigo 26. Inimputabilidade. Por quê, pessoal? Se eu falei para vocês, o primeiro requisito é a imputabilidade, professor, o que é essa imputabilidade? O sujeito ativo ser capaz. A capacidade penal, ela vem adquirida com 18 anos. Perfeito, com 18 anos. Professor, onde está isso? Artigo 27. Então, você colocou o tópico ali, imputabilidade. Coloca artigo 26, artigo 27, que são os artigos inerentes do Código Penal sobre este tema. Os artigos inerentes do Código Penal sobre este tema. Beleza. Quando eu falo artigo 26, pessoal, estou falando, né? É isento de pena. Pessoas que têm doença mental incompleta, desenvolvimento mental retardado, qualquer situação que no momento da ação ou da omissão não tinha o discernimento daquilo que estava sendo praticado. Porque, pessoal, nós estamos falando que é isento de pena.
Mas não vai responder nada um esquizofrênico, que em um momento de dificuldade de atestar o que é real e o que é fantasia, no momento de surto, ele pratica um crime, uma infração penal. Correto? Mata uma pessoa achando que estava sendo atacado, estava furtado. E aí? E a família dessa vítima? Como que acontece? Ou esquizofrênico, Alzheimer, qualquer outra situação aí que venha a tirar a capacidade da pessoa de conhecer o fato. Por isso nós estamos falando de inimputabilidade, que é o artigo 26. Imputabilidade, artigo 27, maior de 18 anos, capaz por bonitinho. Só que nós temos que verificar o quê? Professor, como que faz com essas pessoas? Não responde criminalmente por nada, então? E a família dessa vítima, como que vai ficar? Pessoal, coloca um OBS no caderno de vocês, artigo 92, artigo 96, 97, vamos botar aqui, artigo 97 a 99. Artigo 97 a 99 do Código Penal. Artigo 97 a 99 do Código Penal. O que isso quer dizer? O que isso vem trazer para nós? Vamos lá. Eu não vou aplicar essas penas privativas de liberdade. Pena restritiva de direito com uma pena de multa a esse sujeito. Porque no momento da ação, ele não sabia do que estava praticando. Certo? Até aí tudo bem. Não sabia. Até aí, beleza. Mas, ao analisar aqui a situação desse sujeito, nós vamos verificar que o artigo 97 traz um instituto chamado medidas de segurança. Medidas de segurança. Medidas de segurança. O que é isso, professor? Não, é uma pena. Porque penas são essas do artigo até 32, 33, que nós vamos verificar semestre que vem. Mas, o que é a medida de segurança? É uma internação em hospital psiquiátrico ou tratamento ambulatorial, dependendo do crime. Se o crime for grave, tipo um homicídio, correto? Entre outros crimes aí considerados hediondos, vai ocorrer a internação em hospital psiquiátrico. Se for um crime leve, uma lesão corporal leve ou algo desse tipo, que ofendeu a integridade física de outrem, aí vai ser o tratamento ambulatorial. Mas pena, o artigo 26 fala que é isento. Então, medida de segurança não traz para nós o que nós estamos falando de pena. Então, a imputabilidade é a capacidade da pessoa de praticar o crime. A inimputabilidade é a incapacidade da pessoa de praticar o crime. Essa incapacidade vai ser através de desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, correto? Embriaguez completa, derivada de caso fortuito ou força maior, o famoso boa noite Cinderela, aonde a pessoa coloca algo na bebida ou droga uma pessoa sem ela ter o conhecimento. Há grandes discussões doutrinárias sobre esse tema, porque caracterizaria, no caso, uma causa de diminuição de pena, que é o parágrafo único do artigo 26, e no caso onde a pessoa não teve voluntariedade de embriagar-se, não teve essa conduta voluntária, correto? Entende-se o quê? Que também vai excluir a imputabilidade. Porque para que eu possa responder criminalmente, eu tenho que ter maior de 18 anos, tenho que ter capacidade lúcida mental, correto? Porque senão, eu não respondo por pena. Se eu pratiquei o crime sobre outras circunstâncias, que circunstâncias? Embriaguez completa, ou seja, acho que a pessoa
perde a noção, mas em caso de fortuito ou força maior, ou seja, que ele não deu causa. Aí exclui ainda, consegue excluir a imputabilidade. Muito discutível, mas tem precedente nesse sentido. Outra situação que exclui a imputabilidade, os silvícolas. Os silvícolas são os índios. Corretos? Também há muita discussão. Por que os índios, aquele que fica aqui na beira da BR de Barra do Garça, entende-se que não é imputável, porque ele tem contato com a sociedade. Agora, aqueles casos lá dentro da mata, esses poderão ser considerados imputáveis. Correto? Imputáveis. Então, tem que ficar bem atento. Mas se você colocou lá, letra A, o número 1, imputabilidade, aí eu coloco o que vai excluir a imputabilidade. Você coloca inimputabilidade, embriaguez completa, derivada de caso fortuito, ou seja, coisa da natureza ou força maior, que não deu causa. Correto? Embriaguez completa, derivada de caso fortuito ou força maior. Correto? Silvícolas, OBS, aqueles realmente que não têm contato, que são os índios. E, claro, criança, menor de 18 anos. E será que não? Porque criança não pratica crime, pratica ato infracional. Ato infracional. Então, estas são as inimputabilidades. Imputabilidade. Veja que é interessante, porque eu acho que eu trouxe isso nessa discussão, que está sendo discutido no projeto de lei, querendo diminuir para 18 para 16. Aí tem várias correntes, quem fala que tem que ser 18 anos, quem fala que tem que ser 16 anos. Então, vai vir muitas coisas aí, acho que durante esses anos, ainda mais durante a faculdade que você está cursando no nosso dia a dia. E trazendo coisas novas, claro, vai estar em sala de aula, igual está acontecendo com o pacote anticrime, e nós vamos sempre trazer esta situação. Beleza. Coloquei imputável, coloquei os inimputáveis. Professor, só uma pergunta. É duas. A respeito, você estava falando do pacote anticrime e só dando um parênteses na aula agora do senhor, voltando ao começo dela, que você estava falando das excludentes de licitude e o caso do irmão da Ana Hickman. No caso, segundo o pacote de anticrime, ele agiu, descarregou lá a pistola no meliante. Só que ele, por tomada de grave comprometimento do nervosismo dele, do sistema dele não conseguir pensar e descarregar, ele não pode, segundo o entendimento, se há esse entendimento ali, segundo o pacote anticrimes, que ele não pode ser responder pelo excesso, não haveria excesso já. E se esse caso se compara àquele do pai vê um bandido entrar na casa, toma a família de refém, e o bandido começa a estuprar a filha e aí o pai mata o bandido a sangue frio, com as próprias mãos, vamos colocar assim, caso ele se equipar. Não, então, o pacote anticrime, a única coisa que foi introduzida dentro do pacote anticrime relacionado às excludentes justificantes foi o parágrafo único lá do artigo 25 que fala da legítima defesa. Correto? Porque, já, quando a gente traz estas situações que você está trazendo, fica evidente, correto, que o sujeito ele está reprimindo uma injusta agressão. Ah, mas ele agiu com um excesso. Este excesso vai ser verificado. Correto? Havia essa necessidade
Mas, se você for fazer uma pesquisa, legítima defesa, homicídio, no Google mesmo, você vai verificar que há muito mais absolvição, correto, em virtude de estar explícito, mesmo gerando um excesso. Por quê? Como que o homem mediano vai controlar um ato no momento da injusta agressão que está ocorrendo, ou própria ou de terceiro para a filha que está sendo estuprada? Mas o pacote de crime não trouxe uma menção específica sobre essa situação da legítima defesa. Trouxe outras introduções, como resguardando a legítima defesa do policial, das pessoas de segurança do artigo 142 e 144 da Constituição. Mas nada sobre, neste caso, dar mais amplitude. Mas tudo que você vai verificar aqui, processualmente, trouxe muita coisa, e o que for acrescentado, pode ser tranquilo que eu vou trazendo para vocês. Até nesse sentido, eu vou tentar ser o mais claro das atualidades que estão ocorrendo. E ainda, se você tiver mais curiosidade, lá no portal de vocês tem, embaixo da unidade 4, a atualização do pacote anticrime, que é a videoaula salvo dentro do Fernando Capês, trazendo as principais atualidades. Lógico que é uma forma mais... Eu vi que o senhor colocou, muito bom. Tá lá. Dá uma atenção lá, que vai ter coisas bacanas nesse sentido. Mas, nesse caso, ainda não. Aí eu quero que vocês coloquem, beleza? Show, obrigado. Semi-imputáveis. 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 Coloca um tópicozinho. Semi-imputáveis. Que eu falei, imputáveis. Inimputabilidade apenas os semi-imputáveis. Artigo 26, parágrafo único. Artigo 26, parágrafo único. Artigo 26, parágrafo único. Fala o seguinte, vamos lá. A pena pode ser reduzida de 2/3 de 1 a 2/3. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Correto? A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Pessoal, então, a doutrina trata esse tema às vezes como semi-imputáveis, porque ele vai responder, só que de uma forma diminuída. Então, quando você colocou aí, semi-imputável, artigo 26, parágrafo único, aí no tópico, você coloca do lado do parênteses aí, causa de diminuição de pena. 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 Beleza. Até aí tá legal. Mas quem são esses casos? Como que eu posso trabalhar em caso concreto? Aqui, pessoal, sempre vem aquilo que nós assim, tentamos resguardar no caso concreto. Seria um transtorno bipolar, correto? Pessoas que poderiam, de alguma forma, no momento da ação, entender aquilo que está praticando. Pessoas que têm algum tipo de desenvolvimento mental completo. Nós temos várias doenças neurológicas, correto? Então, todas essas doenças neurológicas vão ser tratadas por um processo para tentar trazer para o juiz e compreender, olha, não é uma pessoa que tem uma personalidade voltada para a atividade criminosa. Foi uma situação adversa daquela que ocorreu. Então, nós como posso dizer, trazer algo sustentável que, de alguma forma, busca, correto, responsabilizar essa pessoa, mas de uma forma diminuída, porque entende-se realmente que ele tem um problema. E no surto ali, ele acabou lesionando uma pessoa. Então, nestas situações, o Código Penal tenta também tratar. Veja, pessoal, essas situações
Bom, isso vai muito do caso concreto. Porque no direito penal, nós vamos sim o que está dando o professor Estão lá, tudo meio igual. Aqui é diferente. Cada caso é um caso. Então, se eu e Júlio vamos praticar um crime, não quer dizer que eu vou ter a mesma pena do que o Júlio, porque o Júlio também concordou em praticar o crime, porque eu tenho um motivo e ele tem outro motivo. E na dosimetria da pena, tudo isso é levado em consideração. Então, cada caso é um caso. Pode falar aqui, alguém comentar? Foi. Então, só para ficar claro, imputabilidade é quem pode responder pelo crime. Exatamente. E inimputabilidade são todas as doenças mentais, embriaguez, complexos, silvícolas e criança. Isso. Correto. E dentro das doenças mentais tem os semi-imputáveis. 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 Eles vão responder mais uma causa de diminuição de pena. Não vai ser isento de pena. Vai poder pegar uma pena privativa de liberdade, praticar um homicídio. Qualificado, 12 a 30 anos. Só que ele vai, na terceira fase, o juiz vai analisar se diminui de, cadê? 1/3, a pena pode ser de 1/3, de 1 a 2/3 da pena. Então, mas ele vai responder. Agora, eu quero que você coloque uma OBS aí, dentro daquilo que nós estamos falando de imputabilidade, no artigo 28. Lampier. Artigo 28. Oi, querido. Antes de entrar no 28, só para dar um exemplo muito bom que eu aprendi aí, se eu e você formos praticar o crime, a pena vai ser a mesma. Se nós tivermos um surto, praticarmos a pena, o crime e a pena vai ser a mesma, eu tenho a resposta, aprendi com o Yuri na última aula. Vou falar. Depende. Depende. É o que eu falo. O direito não é exato. Por quê? Júlio, eu e você praticando crime, correto? Sim. Eu sou reincidente e você não. Depende. Já vai Aí, tá pensar na vendo? dosimetria da pena. Todas as variáveis são consideradas. Às vezes o Júlio é menor de 21 anos e eu tenho 30 anos. Eu tenho 31 agora. Opa, o Júlio, atenuante, é menor de 21 anos. Você está me entendendo? Não influencia a escolaridade, não influencia também na dosimetria da pena? Não, isso aí só isso não, que eu tenho o terceiro grau complexo, é só na questão da pena provisória. Entendi. Porque quando eu falar que eu tenho o terceiro grau completo, eu não vou para a cadeia lá do presídio comum. Opa! Só na parte provisória. Como assim, professor? Você está preso preventivamente ou preso temporariamente. Preventivo. Não tem prazo certo e nem determinado. Não tem prazo. É enquanto durar a instrução processual criminal. Nós acompanhamos aí nos nossos dias o quê? Prisões preventivas de 2, 3 anos. Ou seja, a pessoa está resguardando o julgamento, privado da sua liberdade de locomoção durante o período de 2 a 3 anos. Correto? Aí, neste período de prisão provisória, se você tem terceiro grau completo, você é beneficiário de uma prisão de sala de estado maior. Beleza? Agora, quando condenar, transitar em julgado, presídio, igual a todo mundo. Então, só tem a diferenciação da tela de estado maior, é só na parte preventiva. E, no caso, quando for uma pena em concreto, vai para a cadeia igual a todo mundo. Igual a todo mundo. Correto? Então, tem algumas situações aí. Pessoal, olha o artigo 28. Artigo 28, que fala situações que não vão excluir a imputabilidade. Que interessante. Olha só. Não exclui a imputabilidade. O que é isso, professor? A emoção ou a paixão? O que é a emoção e a paixão? Eu matei porque a mulher me traiu. Correto? Eu matei porque a mulher me traiu. Quando eu falo emoção e paixão, pessoal, não vai excluir. Você não é porque você pegou a mulher no ato, te dá o direito de praticar um crime.
Você poderia chegar no ato, virar as costas e nunca mais falar com ela. Sei que isso é um sangue muito frio. Mas nada dá o direito à pessoa de praticar qualquer tipo de lesão ou uma forma de infração criminal, correto? Então, não exclui a imputabilidade. Peguei no ato, legítima defesa da honra. Matei. Ela me traindo, matei mesmo. Legítima defesa da honra. Não cai não, velho. Ô, Lapierre, fala baixo, tá todo mundo em residência. Fala baixo, tá todo mundo em residência. Essa legítima defesa da honra aí é furada, pessoal. Na prática aí você pode pegar a jurisprudência e jogar legítima defesa da honra. Mas eu pesquisei, se não verificar que é muito difícil acontecer essas situações aí. Mas a emoção ou a paixão, fala que aquela coisa ardente, aquela coisa fervorosa, não vai excluir o sujeito da prática da infração penal. Ou seja, vai responder criminalmente por essa situação. Aí, quando a gente vai para o inciso 2º do artigo 28, ele fala embriaguez voluntária, culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. Verifica-se o quê? Embriaguez voluntária. Eu quis me embriagar. A pessoa que fala, olha, eu vou beber para praticar o crime, querer alegar, olha, eu estava com uma justificante, eu era inimputável porque eu não sabia o que estava fazendo, estava bêbado. Não. Não exclui a imputabilidade, pessoal. Não vai ter imputabilidade, vai responder. Embriaguez voluntária ou culposa, mesmo que culposamente. Ou seja, não tinha intenção direta de me embriagar. Mas vou tomar um pouquinho aqui só para ficar de boa, que não vai me gerar nada. Ou os caras falam, coloca alguma coisa na sua bebida, qualquer tipo de droga, qualquer tipo de... eu estou falando embriaguez aqui, mas a embriaguez ela é ampla, não é só bebida alcoólica, qualquer tipo de entorpecente que pode trazer estados psicossomáticos diferentes de uma realidade, correto? O máximo que pode acontecer é uma imputabilidade, correto? Mas ainda assim tem que estar muito bem justificado com o exame pericial, lá do médico comprovando realmente que você não teve nenhuma relação com a ingerência daquela substância. Porque senão vai responder aí criminalmente. Na página 217 de vocês, ela traz para nós aqui, quem quiser anotar, as embriaguez não acidental, que são hipóteses de embriaguez voluntária ou culposa. Vamos lá. Embriaguez voluntária, isso aqui é claro, né? Bebida alcoólica ou outra substância de efeito análogo com o intuito de embriagar-se ou ainda que não queira se embriagar pelo prazer da bebida. Culposa ocorre quando a embriaguez é ocasionada pelo excesso imprudente de bebida alcoólica ou outra substância de efeito análogo. Por quê, pessoal? Aquela pessoa, vou beber hoje de boa aqui, eu sou controlável. E passa do excesso e vem acontecer qualquer situação, ela não vai poder querer justificar que ela estava tendo uma causa de diminuição de pena ou uma ausência de imputabilidade. Não. É um excesso de prudência. Eu estou bebendo prudentemente, tomando uma cerveja, e vou embora. Mas este excesso de prudência, conforme exalta aqui para nós a embriaguez culposa no material de vocês, ela vem se relacionando a embriaguez culposa nesse sentido, em que o cara tem excesso de prudência, excesso de cuidado, e vem posteriormente acontecer algo. Vai responder criminalmente, não vai excluir da sua responsabilidade. A embriaguez acidental, eu já até falei, proveniência de caso fortuito ou força maior, completa, não haverá imputabilidade penal. Caso seja incompleta, poderá enquadrar-se no parágrafo 2º do artigo 28. Vamos lá. A embriaguez completa. Não haverá imputabilidade. Vai ser imputar. Por quê? Ela é uma embriaguez completa. Professor, como que vai provar isso? Exame pericial. Exame de sangue, exame pericial, e vai analisar dentro
dentro daquela tanto de substância que você tomou, você realmente deixaria a pessoa completamente desnorteada das suas funções emocionais ou técnicas. Oi, Adri, o que você perguntou, querido? Tá, mas nesse caso, completamente, a embriaguez completa, a pessoa não teria, por exemplo, condições motoras de dirigir um carro. Então, no caso, se ela matar alguém dirigindo, já não está na embriaguez completa, né? Não, já é muito difícil. E se ela cometer algum crime também, ela não seria enquadrada na embriaguez completa. Muito difícil. Por quê? Se o senhor olha o parágrafo 2º do artigo 28, qual que é o BS? Artigo 28, parágrafo 2º. Por quê? O parágrafo 1º e o parágrafo 2º, ele trata especificamente aqui do que dos casos fortuitos ou forças maiores derivados de embriaguez. E algumas doutrinas ainda traz mais embriaguez. Embriaguez aqui até traz, né? Pré-ordenada, que é aquela que eu bebo para praticar o crime que eu já falei. Mas, olha aqui, parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, eu falei, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar de acordo com o entendimento. Beleza, nós já trabalhamos. É isento de pena, exclui a imputabilidade. Eu sou inimputável. Beleza. Aí nós vamos no parágrafo 2º, que é essa pessoa que pega um carro. Correto? Pega o carro, acontece alguma situação, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços o agente embriaguez proveniente, caso fortuito ou força maior, não possui ao tempo da ação omissão a plena capacidade de entender o caráter do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Verifica-se o que? Eu tomei um boa noite de Cinderela na boate. A pessoa vai e colocou droga na minha bebida, eu tomei uma bebida, tinha alucinógeno, lá, ácido, essas coisas, e eu saio da balada, pego o carro. E eu começo a surtar, vamos dizer assim. Mas tento ainda dentro de uma prudência. Verifica-se que as minhas coordenações motoras vai estar afetada, claro, diretamente sobre isso. Então, se acontecer algo, um acidente, eu subi em cima do meio-fio e atingir uma pessoa, eu não vou ser isento de pena, mesmo que seja derivado aqui de um cara ou de uma força maior. Alguém fez algo contra a minha pessoa, correto? Alguém fez algo contra a minha pessoa. Mas eu vou, com certeza, ter uma causa de diminuição de pena. No caso prático, isso acontece, claro que eu, particularmente, vou defender o meu cliente sempre no parágrafo 1º. É tentar trazer um exame médico comprovando o tamanho e grau de substâncias que estavam no seu corpo naquele momento tiraria qualquer lucidez de qualquer pessoa, correto? E mostrar o devido arrependimento que a pessoa tem nesse sentido. Então, tentar sensibilizar o magistrado nestes casos e conseguir, no caso aqui, uma isenção de pena e aplicação do tratamento ambulatorial nesse sentido, ou, no caso, uma absolvição por excludente de culpabilidade, exclui a culpabilidade, exclui a culpabilidade. Se exclui a culpabilidade, o fato é atípico. Então, e veja que embriaguez sempre vai trazer. Então, quando vocês começarem a ver atividades de embriaguez, pessoal, pega o material de vocês e coloca sempre do lado para entender cada um. Embriaguez acidental, embriaguez pré-ordenada, que é quando eu bebo para fazer a coisa. Aí nós temos a embriaguez patológica. Patológica. Esse tipo de embriaguez deve ser tratado como hipótese de doença mental. Assim, analisa-se se é o caso de imputabilidade ou semi-imputabilidade. Correto? Dá uma atenção. Patológica, pessoal. Embriaguez patológica. Correto? Vai ficar ali na decisão do caso concreto. Coloca o termo embriaguez patológica nesse sentido, o conceito de embriaguez patológica. Alguém sabe? Alcoólatra. Alcoólatra. Perfeito. Perfeito. Então, o alcoólatra que bebe todo dia. Todo dia ele bebe. Correto?
todo dia ele vai estar com teor alcoólico. Onde que eu fico? Responde, não responde, fica no meio, vai depender do caso concreto. Aí você vai tentar sempre trazer jurisprudência. Se você for a favor, se você for promotor de justiça, contra. Tá? Correto? Então você vai sempre seguir as duas linhas e sempre um caso concreto nesse sentido. O que importa é que nós descobrimos o quê? Qual que exclui e qual que não exclui. O excluir é completa, derivado de caso fortuito, que é o parágrafo primeiro, correto? Emoção e paixão também não exclui, que é o inciso primeiro, e o inciso segundo depende. Inciso primeiro não exclui, inciso segundo depende. Depende porque tem o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo aí, nesse sentido. Alguma dúvida? Não, peraí. O parágrafo primeiro é o que exclui, não é? É o que exclui, isento de pena. Isento de pena. E o parágrafo segundo é uma causa de diminuição de pena. Calma. Eu tenho uma dúvida em relação ao trabalho que é para entregar. Uma colega aqui no grupo. Se precisa explicar todas as teorias. Sim. Explica cada uma. Lê, pessoal, entende o porquê que a doutrina traz essas teorias. Qual que é a importância dessas teorias? E qual que é a adotada pelo Código Penal? Porque a doutrina traz essas teorias por suposições. Nós vivemos momentos, situações históricas. A anterior Código Penal de 1941. Só que a sociedade foi evoluindo, os crimes foram aumentando, as leis foram sendo introduzidas, foram sendo criadas para conforme o desenvolvimento da sociedade. Então, essas teorias, elas vêm trazendo direcionamento para que o legislador, para que o julgador do juiz, ao analisar o caso concreto, poderá decidir naquele sentido. Professor, isso não imputa de eu utilizar essa... Eu não concordo com essa teoria de utilizar outra teoria. É tese. É tese. Por isso que o direito não é uma ciência exata. E no crime penal, se você consegue convencer o juiz através de uma tese, naquele caso concreto específico, você já abriu precedente para outras pessoas realizar essa tese. Por isso que ele fala que não é uma ciência. Claro que nós temos as principais, que é adotada, que não é adotada, teoria normativa pura, entre outras situações que se vão verificar. Mas o interessante é dar uma leitura e abranger o porquê dessas situações e por que existe essas teorias. Beleza? Pessoal, conseguimos tratar aí tudo de imputabilidade. Tudo de imputabilidade. O que é imputabilidade, o que exclui a imputabilidade, o que não exclui a imputabilidade. Então, muito feliz em conseguir pegar essa parte aqui da imputabilidade. Ainda mais essa parte de embriaguez que sempre traz para nós aí situações que possam aí ensejar dúvidas sobre o tema. Correto? Coloca um novo tópico para nós aí, que é a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Só o que é isso? Coloca aí também, por favor, artigo 22. Exigibilidade é o quê? Conceito. Conceito. Olha só o que a doutrina traz para nós no conceito aqui. O agente somente será punido se, diante de um caso concreto, puder agir de forma diversa. Em outras palavras, se o agente estiver diante de uma situação que não haveria possibilidade de agir de forma distinta, estará isento de pena. Por quê? É exigível, quando eu falo culpabilidade, qual que é a minha culpabilidade?
Sou maior, sou capaz, sou imputável, beleza. Era exigida, aquela conduta que o sujeito ativo praticou era exigível. Ele poderia praticar de qualquer forma, beleza? Por quê? Eu tenho a voluntariedade de querer praticar um crime. Sou maior, eu tinha a exigibilidade de praticar, era exigível essa conduta para praticar essa infração penal. Para roubar, eu preciso subtrair um bem, ou mediante violência ou grave ameaça, correto? Então, eu preenchi, sou maior, e era exigível que para configurar o crime, era exigível que eu subtraísse um bem da pessoa utilizando a força física ou algum tipo de ameaça. Então, é exigível que a pessoa que queira praticar um crime, ele realize essa voluntariedade. Mas, beleza, imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa, é exigível. A discussão aqui que eu quero trazer é o que vai excluir essa exigibilidade, igual a imputabilidade. O que vai excluir? Porque, às vezes, o sujeito vai praticar uma conduta que era exigível dele. Só que ele praticou essa conduta por circunstâncias diversas de sua vontade. E é o que o artigo 22 traz para nós. Olha o artigo 22, pessoal. Artigo 22. Artigo 22. Artigo 22. Artigo 22. Carregando aqui, senão a bateria está indo embora. Artigo 22, que vai trazer para nós o quê? Olha que interessante. Pessoal, artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Pessoal, olha que interessante. Para praticar determinado crime é exigido que a pessoa pratica aquilo que está descrito no título, é natural. Eu sou capaz, eu sou exigível, eu tinha potenciado o que eu estava fazendo. Era exigível. Beleza. Só que, às vezes, determinadas pessoas irá praticar determinadas situações que ela mesma não praticaria, ou por uma coação irresistível, ou por uma obediência hierárquica de superior. Como assim, doutor? Adriane, ou você furta aquele objeto para mim, ou eu vou matar a sua mãe. Verifica-se que a pessoa impõe uma situação, uma coação moral irresistível. Aqui eu estou falando da coação moral irresistível, por quê? Se ela não fazer, o ente querido dela vem a óbito. Então, é uma situação, é uma coação irresistível. Vamos que a Adriele vai e faz e leva. Aí depois vem todo o processo, né? É denunciado a Adriele, é denunciado o mandante da Adriele, e a Adriele, na sua defesa, vai falar: olha, justificante, excludente de culpabilidade, estava agindo por coação moral irresistível, pela situação fática apresentada no inquérito policial. Vou requerer desde o início ali, ó, a absolvição sumária da Adriele, porque eu estou amparada pelo artigo 22 do Código Penal. Correto? E é uma excludente de culpabilidade. Então, o fato é atípico. Correto? Porque eu não dei causa para isso. E a obediência hierárquica é aquela pessoa que tem que fazer o que o seu chefe manda, mas
sem ter o conhecimento que aquilo é ilegal. Por quê? Você tem o poder do não. Se você sabe que está fazendo algo ilegal, você vai ser partícipe ou coautor ou sujeito. Agora, se você não tem ideia que você está fazendo é ilegal, aí só vai responder o seu superior hierárquico. Então, o material de vocês aqui, ela traz um caso bem interessante para nós. Correto? Sobre a ordem, obediência hierárquica. Ordem seja emanada de uma autoridade superior. A ordem não pode ser emanada de alguém de posição inferior ou equivalente. Claro. A ordem não pode ser manifestamente ilegal. Isso significa que a ordem não pode ser flagrantemente ou claramente legal. Caso a ordem seja legal, trata-se de causa excludente de ilicitude. E claro, seja uma relação de direito público. É imprescindível que trate de uma relação de direito público, de modo que qualquer ordem emanada do superior hierárquico pertence à iniciativa privada, não isenta de pena. Há doutrinadores que questionam essa situação. Em serviço público, caracteriza ou não caracteriza? Aí a discordância, porque hierarquia só tem dentro da administração, dentro do setor privado, correto? Onde você é diretor, onde você tem conselheiros, onde você tem gerente, diretor, conselheiros. Então, essa ordem sempre vai ser de superior hierárquico. Só que já tem corrente doutrinária, mas é minoritária, em que o setor público também responde por esta situação. Correto? Deu para entender? Perfeito? Alguma dúvida? Não? Pessoal, então, aí, número 3, eu vou deixar para a próxima aula, que é potencial consciência da ilicitude do fato. Correto? Número 3, potencial consciência da ilicitude do fato. O que exclui a potencial consciência da ilicitude do fato? Porque é imprescindível para nós sabermos. Mas aqui eu vou deixar para a nossa próxima aula. Beleza? 2 horas de live, então tocamos diretão. Okay. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre o trabalho? No assunto, coloca prova parcial 2, primeiro semestre. Para que eu possa identificar. E dentro do corpo do texto do e-mail, coloca o nome completo, por favor. Beleza? Tranquilo. Beleza, professor. Obrigado. Boa noite. Pessoal, Adriele, Júlio, Crispim, eu, Leandro, todo mundo aí, eu vou amanhã retirar novamente essa questão financeira, tá? Para quinta-feira, a professora der uma posição para vocês aí. Ótimo, professor. Obrigado, hein? Beleza? Valeu, boa noite. Obrigado aí. Boa noite, pessoal. Professor, valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite. Muito obrigado, abençoado também. Boa noite.